Sejam bem-vindos, taverneiros e taverneiras. Peguem suas cervejas e acomodem-se para mais uma história aqui na Taverna do Saga. Capítulo 6 Desfile de Monstros. Como um homem que já ganhou a vida explorando masmorras decrépitas com a intenção de matar o que quer que esteja lá dentro, Clay Copper conhecia o velho domínio melhor do que a maioria das pessoas. O antigo Império dos Druins já tinha englobado todo o mundo conhecido de Grandual, no leste, a Terra Final, no oeste, assim como toda a ampla floresta de Hurtwild no meio. Os Druins eram excelentes artesãos e feiticeiros poderosos, que governaram com a habilidade e a liberdade dos deuses, as tribos então primativas de homens e monstros. Porém, como qualquer coisa que fica grande demais, como teias de aranha, por exemplo, ou aquelas abóboras gigantes de fim de plantação, virou uma coisa monstruosa e acabou desmoronando. Os Exarcas, responsáveis por governar a cidade do domínio, se rebelaram contra o Arconde da época e uma guerra civil implodiu. Embora fossem imortais, os Druins tinham uma população relativamente pequena. Certa vez, Mong comentou com Clay que as mulheres Druins podiam dar à luz apenas a um filho. Então, eles fortaleceram seus exércitos que os Exarcas haviam criados por gerações para serem mais ferozes e selvagens do que os de antes. No entanto, as criaturas se mostraram selvagens demais para serem controladas, dando espaço para as primeiras grandes hordas, grupos enormes que percorriam livres o velho domínio e foram às suas ruínas. Um encharca chamado Conta criou um exército de enormes golems de pedras e os escravizou usando runas, que, na verdade, Clay não fazia ideia de como o negócio das runas funcionava. E a maioria dos golems que tinha encontrado em suas viagens eram forças destruidoras sem um mestre. De qualquer modo, o exército de Conta foram dizimados pela Horda Destruidora e assim o Exarca abandonou sua fortaleza. Fugiu para o subterrâneo e nunca mais foi visto. Alguns dizem que o imortal Conta voltara e gavava pelas muralhas acabadas da cidade, lamentando a queda de seu amado domínio. Enquanto outros sugeriam que ele permaneceu no subterrâneo e fora reduzida a trogloditas balbuciante que vivia sozinha em uma escuridão sufocante. Clay achava que ele só tinha morrido. Os Druins viviam bastante a ponto de parecerem imortais, mas podiam morrer. Clay tinha visto um sendo morto, e muitas coisas sinistras viviam na escuridão subterrânea. A ruína da fortaleza de Conta serviu como ponto de encontro durante a Guerra de Reivindicação. À sombra daqueles muros, a Companhia dos Reis espantou o que restava da última horda para a floresta de Hurtwild. Um assentamento que acabou surgindo ao redor, um lugar onde os corajosos dispostos a desbravar o Wild podiam se reunir e conseguir suprimentos, e para os que voltavam, gastaram suas novas riquezas ou beberam para esquecer os horrores dos quais quase não conseguiam escapar. Em pouco tempo, o campo de Conta virou um vilarejo. Alguém construiu uma muralha e, quando o vilarejo cresceu e virou uma cidadela ou uma cidade, alguém construiu uma muralha ainda maior. Em algum momento, o nome foi reduzido a Conta e depois para Contas, embora também fosse chamado da Cidade Livre, pois, apesar de estar tecnicamente dentro da fronteira de Agria, o rei, que nesse caso seu velho companheiro de bando Matrick, não reivindicava as terras tão próximas às fronteiras selvagens. Não havia impostos ali, nenhuma tarifa sobre os bens que passavam. Contas era um bastião de empreendimentos e oportunidades. Um dos últimos lugares selvagens em um mundo a cada vez mais civilizado. Dito tudo isso, Contas era um buraco fedorento e para Clay, quanto antes saísse de lá, melhor seria. Eram 12:30,
do terceiro dia, desde que ele e Gable tinham partido de Coverdale. Os dois estavam cansados da viagem, cobertos de poeira e com tanto de fome que a boca de Clay salivou quando um homem do lado de fora do portão ofereceu a ele o que parecia ser um rato no espeto. A última refeição deles havia sido há 2 dias antes, quando um fazendeiro velho e sádico jogou uma maçã para cada um por fazerem flexões de braço na estrada. Clay encontrou uma tartaruga andando pela margem lamacenta de um riacho no dia anterior, mas enquanto se ocupava a acender uma fogueira, Gable se afastou com a tartaruga e a libertou. Ele acalmou Clay com a garantia de que Calorac os alimentaria, como os reis quando chegasse à cidade. E Clay passou as mesmas garantias para o estômago vazio. Infelizmente, seu estômago não era tão suscetível a mentiras quanto o cérebro. Contas continuava sendo o mesmo círculo da qual ele se lembrava, sem reis, sem leis, sem sentinelas para manter a paz e descorajar a violência antes que esta fugisse de seu controle. Não ter imposto significava não ter ninguém para limpar as valas ou colocar pedras nas estradas. E assim, Clay e Gabriel andaram pela lama, ou pelo menos torciam para que fosse lama, através dos portões escancarados da cidade, cujos pais contrataram uma prostituta como babá e nunca mais voltaram para casa. A rua principal seguia por um desfiladeiro entre as colinas. A cidade subia por cada encostas como um mofo, coberto pelo manto de uma fumaça cinzenta. Clay via vários focos de incêndio ardendo sem controle, mas ninguém parecia muito preocupado e não tinha pessoas correndo para apagá-lo. Ao norte ficava a fortaleza fechada de contas em si. Encolhida como um punho de ferro contra o sol, havia algum tipo de templo em construção na colina sul, inacabada e envolta em andaimes. Diziam que a cidade livre atraía todo tipo de coisa, mas, na verdade, atraía todo tipo de coisas ruins. Aventureiros de olhares brilhantes vindo de toda a Grandual iam para contas com o sonho de entrarem em um bando e viajarem por Wild. Sonhos que inevitavelmente se distorciam, como uma coisa refletida em um espelho feito de vidro. Vagabundo, ou isso, ou então o espelho quebrava na cara deles. Não era possível jogar uma pedra ali sem acertar um aventureiro ou um ladrão, um caçador de ladrões, um caçador de recompensas, um mago de fumaça, um bardo andarilho, um vendedor de sucata, uma bruxa de tempestade, um mercenário. Os que lucravam a partir dessa gente. Armeiros e ferreiros, prostitutas e arúspices, jogadores de dados e de cartas, pedintes, ocupavam as estradas de becos enquanto os viciados eram as suas presas fáceis. Ficavam caídos na lama com faca na mão, ferimentos ensanguentados no braço e sorrisos extasiados na cara abatida das pessoas. Em cada esquina havia um mercador vendendo espadas mágicas e armaduras impenetráveis, ou um alquimista oferecendo poções para respirar embaixo d'água, ou de invisibilidade. Clay até viu uma que dizia imortalidade. Oh, quanto custa? Perguntou ele à velha que a vendia. São 101 moedas da corte, meu filho. Não aceito devoluções. Ele franziu a testa para o frasco. Parece grama misturada com água. A mulher olhou para ele com cara feia até Clay ir embora. Na Rua dos Templos, passaram por templos dedicados a cada um dos deuses do quarteto sagrado. Clay tinha ouvido gritos vindo das janelas gradeadas do refúgio austero da Rainha do Inverno, gemidos de prazer por trás das cortinas de seda do santuário da Donzela da Primavera. Havia fila em frente ao templo de Veio, o pagão. Fazendeiro, supôs ele, indo orar por colheita justa. Muitos carregavam bezerros agitados ou cordeiros chorosos para serem oferecidos como sacrifício de sangue ao filho do outono.
Um homem com aparência desesperada segurava um gato sarnento nos braços. O animal tinha adivinhado seu destino, ao que parecia, pois os braços do camponês exibiam uma rede de arranhões intensos. Sacerdotes usando vestes vermelhas e douradas do Senhor do Verão espantavam o mendigo dos degraus da igreja. O pobre coitado usava uma veste cinzenta de suja e Clay quase ofegou ao ver as mãos pretas e queimadas do mendigo. Uma delas reduzia ao pouco mais que um cotoco. Ele fez uma careta e não conseguiu segurar o tremor fora os horrores mais tangíveis aguardando entre as beiras venenosas de Hurtwild. Qualquer pessoa que entrasse na Floresta Negra corria o risco de ser afligido pelo toque do pagão, mais comumente conhecido como podridão. O que começava como uma mancha escura logo virava uma casca preta agarrada na pele, como uma craca ao casco de um barco. Era impossível remover sem arrancar pedaços de carne, ou de qualquer modo, não importava, pois a casca sempre voltava. Era impossível impedir que ela se espalhasse ou se manifestasse em alguma outra parte do corpo. Os membros afetados apodreciam e caíam até que, por fim, a doença tomasse a garganta da vítima ou algum outro órgão vital. Com sorte, isso acontecia logo. Clay ouvira falar muito dos podres vivendo por anos em tormenta constante antes de que a morte o levasse. Em teoria, existiam muitas formas de evitar a doença que ia desde beber chá de cíclio de Dryad a visitar oráculo em algum lugar por alto das montanhas de Hrimshield, mas, apesar dos esforços das mentes mais apuradas de Grandual, não havia cura conhecida. A podridão era pura e simplesmente uma sentença de morte. Clay, olhe! É o Monk! Gabriel puxou a manga do amigo e apontou para uma parede cheia de pergaminhos colados. Vários mostravam um mago reconhecível, apesar de muito mal desenhado. Ele estava sorrindo de orelha a orelha e o olho fechado em uma piscadela de sabedoria. Clay apertou os olhos para ler as palavras rabiscadas abaixo, que diziam: Magnífico filactério fálico do mago Monk. De 0 à esquerda a herói. Em um gole. Satisfação garantida. Clay olhou os outros pergaminhos na parede. Um oferecia recompensa pelo bafo tóxico de uma silfede podre. Outro convocava bandos dispostos a matar Ectra, a rainha das aranhas. Ele estava se perguntando se Ectra era mesmo uma aranha ou se era a mulher que assumia a posição de monarca delas quando os barulhos ao redor atrapalhou seus pensamentos. Haviam homens caminhando pela rua, 3 fileiras, com 4 homens lado a lado, armados com claves e escudos ovais. Ainda não tinham recorrido à violência, mas conseguiram esvaziar boa parte da via através deles e com os olhares de ferro e os escudos enormes. Atrás deles havia um homem vestido couro sujo com a pele de um lobo na cabeça. Ele levantou os braços e gritou para a multidão: Boa gente, me escutem! Clay procurou pela boa gente na multidão e não encontrou mais que a cabeça do lobo e continuou mesmo assim. Abram caminho para o Cavaleiro da Tempestade, que acabara de voltar de uma incursão ousada por Hurtwild. Ele esperou que a falácia diminuísse para prosseguir. Eles serão precedidos pelas Irmãs de Aços, que dominaram os glóbulos da caverna de Cabaoth, e os seus temores comandantes de guerra, Ciclum. Cabeça de Lobo e seus capangas com escudos seguiram em frente, abrindo caminho onde algumas pessoas demoraram a dar passagem. Houve uma comoção à frente. Ao olhar para o oeste, viu uma coluna seguida pela passagem lamacenta. Os Cavaleiros da Tempestade, um bando que presumiu Clay,
Apesar de nunca ter ouvido falar deles, deviam ter pagado do próprio bolso para desfilar por contas. E conforme a procissão foi chegando mais perto, ficou claro que os bolsos eram bem fundos. Um grupo de tocadores de tambor seguia na frente. Estavam vestidos com uma túnica longa, costurada com faixas de cascas de árvores e chapéus com tufos de folhagens verdes. Crianças saltitavam entre eles, vestidas de fadas do bosque, as asas finas balançando nas costas quando corriam. Atrás delas vinha um homem gigantesco. Metade do rosto dele estava pintada de azul, à moda dos homens ferais, que chamavam a Floresta Negra de lar e viviam de uma dieta de carne e sangue. Ou era o que a história dizia, pelo menos. Clay tinha encontrado um número grande de canibais que preferiam um bom frango assado à anca. O Brutamontes estava coberto de peles exóticas com uma corneta pendurada no ombro, que talvez tivesse sido um dente de dragão antes de que alguém o deixar o oco e fazer dele um instrumento. Ele zombou da multidão, deixando-a frenética depois de um sopro longo e grave na corneta. O som lembrou a Clay o vento gemendo por lugares altos ou o som de uma coisa ferida berrando na escuridão. Em seguida surgiram os Goblins, 2 fileiras de 6, cada um com as mãos presas, unidas um ao outro por correntes que deslizavam como cobras de ferro pela lama. A aparência do grupo era doentia, estavam maltrapilhos como mendigos, mas ainda cheios de energia. Mordiam e gritavam baboseiras incompreensíveis para a multidão. E não parecia se importar quando alguém jogava um tomate gordo ou um peixe podre na direção deles. Devem estar morrendo de fome, pensou e refletiu Clay. Esperem até sentir o cheiro de rato nos espetos. Atrás deles vinha um comandante de guerra, Scooby, mancando nos grilhões. Seu rosto estava tão maltratado e ferido que era horrível até mesmo para os padrões dos Goblins. As Irmãs de Aço não era o que esperavam. Clay já tinha lutado ao lado de muitas mulheres guerreiras, mas aquelas não eram nada parecidas com elas. O cabelo cacheado estava preso com laços coloridos, os olhos pintados com lápis pretos e os lábios vermelhos como rosas. A armadura parecia frágil como a porcelana, feito para exibir pele em vez de protegê-las do fio da espada ou da ponta de uma flecha. Elas vinham galopando em um trio de éguas brancas impecáveis cuja barda prateada brilhava como um espelho. Um homem na frente da multidão assobiou para uma das irmãs quando ela passou. Ho, ho! Clay fez uma careta e se preparou para ver um homem ser pisoteado na lama. Mas ela sorriu e jogou um beijo para ele. Mas que porra foi essa? Ao seu lado, Gabriel deu de ombros. É assim que é agora, rapaz. Eu falei, só espetáculos e exibição. Ele riu com deboche e indicou a direção dos Goblins. Devem ter comprado os coitados em um leilão. A coluna seguiu em frente, então vieram os espólios recolhidos pelos Cavaleiros da Tempestade durante a incursão pelo Wild. Um grupo de homens passou carregando relíquias do domínio, espadas cegas e armaduras de escamas enferrujadas recuperadas do campo de batalhas antigos. Em seguida vieram carroças puxadas por bois. Elas carregavam os pedaços de um dos automatos controlados por runas de conta. As peças tinham sido encaixadas para que os observadores pudessem entender como o golem gigantesco eram em vida. Impressionante. Essas coisas são difíceis de derrubar. 4 homens fortemente armados escoltavam um troll alto e magro carregando o peso das algemas de ferro. Os braços da criatura tinham sido cortados nos cotovelos e cobertos com cotocos de prata para que não regenerassem novos membros. 2 homens carregavam tochas e usavam-as para intimidar a fera sempre que os olhos pretos como carvão paravam para
por tempo demais em alguém que talvez fosse particularmente apetitoso para um troll. Um símil enorme listrado como um tigre surgiu em seguida. A mulher que segurava a guia sorria e acenava, esticando a mão, acariciando o pelo da besta. O animal sorria sempre que ela fazia isso, obviamente apaixonado pela cuidadora. Um silêncio estranho se espalhou. Ao olhar para a direita, Clay viu outra carroça se aproximando. Era tão larga quanto a rua, puxada por 6 bois e com 10 rodas de pedra. As barras de aço das jaulas que carregavam eram grossas como pernas de um homem, e nas sombras lá dentro ele viu uma coisa, um vislumbre de pelo áspero e o brilho metálico das escamas. Pelo inferno de mãe de gelo! Gabe botou a mão firme no ombro de Clay. Naquele momento, Clay viu que os Cavaleiros da Tempestade trazia do Wild era Quimera, e ela estava viva. Ele engoliu em seco, sentiu uma pontada na barriga que podia ser medo, euforia ou ambos. Fosse o que fosse, não sentia aquilo havia um tempo. Uma vez ouvi alguém dizer, provavelmente Gable, que embora a maioria dos seres nascesse para viver, uma das poucas exceções nasciam para matar. As quimeras faziam parte desse grupo. Aquela estava obviamente drogada. Seus movimentos eram lentos e atrasados. O rabo comprido caía inerte entre as grades da prisão apertada. As asas que eram capazes de deixar uma casa inteira na sombra estava dobrada em uma das costas. Das 3 cabeças, leão, dragão e carneiro, só a de dragão parecia se interessar pelos arredores. Seu maxilar estava bem fechado por uma focinheira de metal e saía fumaça das narinas, obscurecendo os olhos amarelos com fendas que espiavam pela grade como se fosse os de quem estava de lado de fora olhando para dentro. Por que não mataram? Perguntou Gabriel para Clay. Clay, que pensava a mesma coisa, só conseguiu balançar a cabeça impressionado. Bom, pelo espetáculo, talvez. Por fim, os Cavaleiros da Tempestade chegaram. Eram 5 em pé, sobre a carroça com a cortina lotada de tesouros. Baús abertos transbordavam com joias e pedras. Moedas cintilavam em montes aos pés deles. Para o caso de o bando em si, todos armados, não ser suficiente para descorajar a multidão de partir para cima da carroça. Havia uma escolta completa, cujas caras feias e lanças longas serviam para manter a multidão longe. Haviam várias mulheres vestidas de ninfas, o que significava que estavam praticamente nuas, que jogavam punhados de moedas de bronze na beira da estrada. Clay reparou que as moedas de ouro e prata estavam convenientemente empilhadas perto do centro. O bando pareceu jovem a princípio, mas Clay se lembrou de como eles tinham acabado de completar 18 anos quando ele e Gabriel pegaram a estrada pela primeira vez. A armadura deles, pelo menos, parecia funcional, embora um pouco extravagante. E Clay desconfiava que estava usando mais maquiagem do que as irmãs de Yas. Ele também reparou no grande número de garotas que conseguiram chegar à beira da rua. Gritavam histericamente conforme os rapazes passavam. Clay se viu sorrindo, remoendo a vez que ele e seus colegas de bando desfilaram com os espólios da primeira incursão de Heartwild por aquela mesma rua. Não que tivesse sido muito para lembrar, pois todos estavam caindo de bêbados na ocasião. Mong dormiu durante todo o desfile. Matrix caiu da carroça na multidão e ficou desaparecido por 3 dias. Bom, eu já vi o suficiente, Clay. Hora de ir. Ele pareceu irritado de repente e Clay se perguntou se não era inveja que azedava o seu humor. Vamos sair daqui antes que essa multidão dispersar. Vamos ver Caloroc. Clay girou a cabeça para relaxar os músculos depois de ter ficado olhando para o oeste por meia hora. Bom, claro, vamos. E onde ele mora? Gabe indicou a coluna sul e o templo em construção no cume,
com a cara feia como um homem que olha para a corda que o enforcou e falou: lá em cima, vamos logo. E esse é o fim do capítulo 6, galera. Está desenrolando as histórias, hein? Galera, espero que vocês estejam curtindo de verdade o livro. Eu estou amando o livro a cada capítulo. Eu sei que está bem devagar a minha leitura, mas eu tenho diversas outras coisas e tarefas para fazer no meu pouco tempo livre. No capítulo 5, a minha esposa novamente me ajudou. Nesse capítulo não teve muitas vozes de mulheres porque foi só uma apresentação de onde eles estão. E também Clay aí se deparou com a situação de um bando se exibindo aí para a cidade, né? E é assim que acontece de agora em diante. No livro 2, a Rosa Sanguinária, já tem bastante disso, isso já é muito famoso. E lá tem até alguns lances já da apresentação do bando da Rose se apresentando aí em uma arena. Mas isso a gente vai deixar para ver no outro livro. E é isso, galera. Espero que vocês estejam curtindo de verdade. Espero que vocês deem um feedback lá do capítulo 5 e do capítulo 6. E eu espero vocês aqui no capítulo 7. Beleza? Então é isso, meus queridos. Ótimo dia, ótima tarde, ótima noite. E até mais, taverneiros de plantão.